Bem, pessoal, na aula passada a gente falou sobre a personalização do gráfico ali, né? Como fazer tudo para você deixar o gráfico de uma aparência bem interessante, limpa, para você deixar alinhado com o que você gosta, as cores, né? Sem nada muito que polui ali o gráfico. As ferramentas para você mexer, né? Que ali as linhas, tudo para você começar a entender o manuseio da plataforma, tanto MT5 quanto no site aí da corretora Binance ou da Bitcoin Trade, a lógica é a mesma, tá bom? Então a gente falou de candle, do gráfico de candle, e esse vídeo, essa aula de hoje vai ser específica para falar a você a importância do candle, o que é o candle, para que é que ele serve, o que é que ele quer dizer no gráfico. Ela é a unidade básica, na verdade, tudo acontece por conta dessa descoberta, né? Tem uma história aí por trás de tudo, como surgiu, se você quiser pesquisar na internet, se você for curioso, quiser saber a origem, como é que surgiu isso, quem criou, até que foi um fazendeiro que plantava arroz. Então, para a gente ser rápido, prático, falar o básico, o que funciona, para você não encher a cabeça de coisa, mas se você gosta de história, vai lá no YouTube, procura lá a história do gráfico de candle, quem inventou o candlestick, aí você vai ter muita coisa bacana sobre isso, tá bom? Então, em resumo, o candlestick ou vela, né? Tá? Que a gente fala aí o gráfico de linha, o gráfico de barra, o gráfico de candle, ou velas, né? Que é o gráfico que a gente mais utiliza aí, dá uma leitura completa do que está acontecendo com o preço. Tá? É um método oriental de analisar o gráfico. Ele foi criado para facilitar a análise de preço, de compra e venda de arroz, como eu falei aí. Ó. Então, os candles ou velas podem ser de alta ou de baixa. Tá bom? Então, candle de alta quer dizer que o preço estava em um lugar e subiu. E o candle de baixa quer dizer que ele estava em um lugar e caiu. Eles são compostos por corpo e sombra, podendo ser dividido em valor de abertura, valor de fechamento, valor máximo e valor mínimo. Então, no candle, eu vou mostrar para você uma imagem daqui a pouquinho. O que é que o candle, esse símbolozinho, quer dizer? Ele quer dizer o valor que o preço abriu, né, em um determinado tempo, em um determinado período. Ou seja, naquele período, o valor abriu em X preço. Tá? O ativo abriu num X preço, no preço X. E aí, esse preço começou a caminhar para cima e para baixo dentro daquele período, bateu, né, em um valor máximo, o máximo que ele chegou naquele período, desceu no mínimo, o valor mínimo que ele bateu, e quando acabou aquele período determinado, ele fez o fechamento. E aí fechou um candle. Quando o candle se fecha, ele mostra o valor que abriu, o valor máximo, o valor mínimo e o fechamento. Então, a gente vai ver essa estrutura aqui agora. Então, candle é isso. Ó. Então, isso é um candle, é uma barrinha assim, você já vê esses símbolos que aparecem no gráfico. Se eu abrir aqui para você, aqui na plataforma que a gente está aqui olhando, isso aqui é um candle, tá com cores diferentes, né? Mas isso é configuração, são indicadores, são coisas que a gente vai experimentando, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Você pode pegar aqui na Active Trades, que está padrão, pronto, está aqui, ó, na Active Trades, que é o gráfico do Forex, a gente está aqui. Então, que são candles. Esse mesmo candle aqui, cada candlezinho desse aqui, aí significa que o preço abriu, movimentou e fechou em algum lugar. Então, é esse candle aqui, que geralmente quando está verde, é o símbolo padronizado de que é um candle de alta, tá? Esse é o padrão que a gente vai ver. Tá? Então esqueça quando eu mostrar esses gráficos assim, ó, colorido, esqueça, isso aqui é o mais avançado, mais para frente a gente vai mostrar isso, que eu estou operando com outros indicadores, outras coisas, mas aqui o básico para quem está começando, iniciando, é entender que o candle verde ou azul, muita gente usa azul, mas o candle verde padrão é de alta. Por quê? Porque num determinado período, pode ser no time frames, que a gente vai falar o que é isso, né? Pode ser em 1 minuto, 5 minutos, cada tempo tem um gráfico, né? E aparece diferente. Então, o valor de abertura nesse tempo gráfico foi aqui. E aí o preço desceu, veio até aqui, foi o mínimo que o preço bateu. Tá? E subiu, foi subindo. Ele pode ter vindo até aqui, descido, depois subiu de novo. E aí ele foi lá em cima, que foi o máximo que o preço foi nesse período, nesse intervalo de tempo. E depois ele veio e fechou aqui. Então, quando você vê um sinal, um símbolo assim, é o quê? Quer dizer que o preço, você tem, na hora que você vê essa imagem, você já faz uma leitura. Eu vou pegar lá no gráfico e mostrar para você. Aqui na Active Trades. Então, o que é que quer dizer esse gráfico aqui? Ó? Cliquei com o botão Scroll Lock, o botão do meio do mouse, que é essa reguinha, ó, você pode clicar aqui. Ó. Então, o que é que quer dizer? Vou pegar esse candle aqui. Vamos fazer a leitura dele, abrir ele aqui no Zoom. Tá? Então, aqui, ó, esse candle verde, eu já sei que foi um candle de alta. Por quê? O preço estava aqui, esse gráfico aqui é de 1 hora. Ó, a gente vai falar o que é isso, está aqui, o tempo gráfico é de 1 hora. Então, abriu aqui, a abertura dele foi aqui, e no lado direito está o valor, aqui no lado direito na régua, aqui, ó, aqui no canto, ó. Está aqui o 1,12, ou seja, 1 euro estava $1 e 12,403. Aqui, tá? E
Aqui embaixo tá aí, ó, dia 1º de julho, 4 horas da tarde. Então ontem. Então tava aqui, abriu aqui, deu uma descidinha, que essa a gente vai ver que esse pavio aqui, o pavio ou sombra, tá? É isso aqui que a gente vai colocar, é a marcação do mínimo, ou seja, bateu aqui nesse mínimo, subiu, foi aqui em cima, fez a máximo, o máximo dele foi aqui, ó, em 1.12748, lá na barra do canto direito, né? Tá lá o preço, e depois ele veio e fechou aqui. Então, das 15 horas, né? Como é um gráfico de uma em uma hora, então das 15 horas até as 16, esse candle aqui é 15, ó. Das 15 e 1, um minuto, até as 16 horas, esse gráfico veio, abriu aqui, desceu, subiu e fechou aqui. Então quer me dizer que nessa hora, nesse dia, o preço fez essa oscilação. Então, candle de alta. Por quê? Ele abriu em um determinado preço. O que é que diz que é de alta? É só a cor, Jardel? Não. Eu posso olhar naquele gráfico mais complexo para você entender aqui, ó, para você ver como é que eu sei que é um candle. Ele tá branco aqui, porque aqui, ó, o último candle estava aqui, ó. O último candle está aqui. Então, olha o preço de abertura dele em relação ao anterior. Então, não precisa ser verde. Então, eu sei que estava aqui o preço, veio para cá. Então, abriu aqui. E o fechamento dele foi acima da abertura ou foi abaixo da abertura? Se ele abriu aqui e fechou lá em cima, quer dizer que foi um candle de alta, porque o fechamento foi acima do preço de abertura, tá bom? Então, é isso que configura um candle de alta. O fechamento ele é acima, o preço de fechamento é maior do que o preço da abertura. O candle de baixa é o contrário. No candle de baixa o preço está em cima, abre, sobe um pouquinho, ó, fez esse pavio, essa sombra, desceu, foi lá no mínimo e fechou aqui. Então a abertura foi em cima e o candle fechou lá embaixo. O preço de fechamento, né, nesse período foi menor do que o quando abriu. Então o mercado caiu. Nesse tempo, né, pode ser uma hora, um minuto, um dia, uma semana, o mercado caiu. No de cá, o mercado subiu. Então, quando você vê no gráfico, vou botar aqui no gráfico com as cores para você ficar mais fidedigna aí o que a gente está mostrando. Pronto. Quando você vê no gráfico, o bom do gráfico é certinho, padronizado, verde e vermelho, é que ele ajuda. Você que está iniciando, né, o básico do trader, coloca para facilitar. A gente não quer dificultar, então coloca verde e vermelho. Quando for verde, você já sabe que é positivo. Já diz pra gente que abriu embaixo e fechou em cima. Então você não perde tempo para analisar, como lá naquele outro gráfico lá. É um indicador, é outra estratégia, tem esse outro gráfico aqui. Então, por isso que eu falei, não se preocupa com isso, que aí confunde mais quando você estiver no estágio avançado, aí você pode começar a brincar com alguns indicadores aí, tá? Então aqui o básico é esse, bota verde e vermelho. É verde, você sabe que é um candle de alta, porque abriu aqui, desceu até aqui, subiu, foi até aqui em cima e fechou aqui. Nesse candle aqui em seguida, ó, já foi um candle de baixa. Já foi um candle aqui, deixa eu aumentar o zoom. Mais um zoom. Pronto. Deixa eu puxar aqui, ó. Esse candlezinho aqui, deixa eu marcar aqui, ó, inserir. Vou aproveitar, mostrar mais umas ferramentas. Inserir objetos. Se você quiser inserir qualquer objeto, ó, linha, retângulo. Eu gosto muito desse retângulo aqui em formas, retângulo. Ou pode vir aqui, ó. E você puxa aqui, ó, e ele faz essa seleção. Ó, tá vendo? Só que aí, o que é que você faz? Como é a primeira vez que a gente está mexendo aqui, você configura. Você clica aqui com o botão direito do mouse. Ó. Se você arrastar no meio, ele arrasta. Aqui você aumenta, nas pontas, no nó da ponta aumenta. E no meio você arrasta, move ele. Eu vou clicar no meio com o botão direito, propriedades. Colocar aqui uma corzinha azul. Aí você vem aqui em parâmetros. Ó. Tem aqui, ó, preencher. Preencher, ele preenche. Tá vendo? Ele preenche, fica com... Ó, e aqui, ó. Você pode selecionar aqui uma cor, deixa eu ver aqui, propriedades, visualização, comum, vamos colocar aqui uma corzinha mais amarela, desenhar o objeto como fundo, pronto, aí aqui, ó, então aqui, ó, eu posso selecionar, dar uma imagem para eu saber aqui, você pode colocar na frente, botão direito, propriedades, botar aqui, ó, na frente, ele vai ficar assim na frente. Tá vendo? Então você pode colocar uma cor que ache melhor aí. Deixa eu ver aqui uma cor que ficou mais... essa corzinha aqui. Pronto. Vou botar no fundo. Propriedades. E você vai ajustando. Você vai ajustando, desenhar como objeto de fundo. Pronto. Aqui, ó. Para pegar só esse candlezinho aqui. Tá? Aí você pode marcar. Então esse candle aqui vermelho. Eu sei que é vermelho. Se for um candle de baixa. Tá bom? Esse candle aqui, ó. Eu posso chegar...
Vou excluir isso aqui só para você entender como é que você pode colocar. Então aqui, ó, eu sei que aqui é vermelho, tava aqui o preço, fechou aqui, ó, às 16 horas. 16 horas e 1 minuto abriu o outro candle, que é um candle de hora em hora. Então, quando acaba uma hora, inicia outro candle. Então, começou aqui no fechamento do anterior, tá? Às vezes, tem raras exceções que acontece o gap, a gente vai falar o que é isso, tá? Mais na frente. E aí ele veio, subiu, veio aqui em cima, deixou esse pavio, essa sombra, desceu, veio até aqui embaixo e fechou. E o fechamento foi abaixo, uma besteirinha, quase no mesmo lugar, mas desceu um pouquinho, ó. Então foi um candle vermelho, uma vela vermelha, porque o fechamento foi abaixo da abertura, tá bom? Então, é basicamente assim que a gente começa a ler o gráfico, tá? O gráfico mostra os candles, o candle de alta, candle de baixa, tá bom? Então aqui, ó, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de candle, né? E a força que os candles têm, tá? Então a gente vai falar aqui do candlestick, como eu falei, ó. Existem alguns candles que não tem corpo. Então aqui é o corpo e aqui é a sombra, esse paviozinho, tá? Tem candle que só tem sombra, é uma linhazinha com traço no meio, que a gente chama de doji. É um candle bem característico, e ele sinaliza, a gente já viu que aqui ele sinaliza. Então aqui mostrou a máxima, aqui mostrou a mínima, mas abriu aqui, subiu, caiu e o fechamento? Foi acima? Não. Foi abaixo? Não. O fechamento foi no mesmo lugar da abertura. Então o preço abriu, se mexeu naquele período e fechou no mesmo lugar que abriu. Então isso mostra que o mercado tentou correr, mas não deixaram e ficou ali no mesmo lugar, tá bom? Então se estava caindo, seguraram. Se estava subindo, seguraram. Então é isso que quer dizer, essa leitura aí. Tá? Então aqui o característico candle de alta, como a gente falou, mínima, abriu aqui, fechou lá em cima, é a máxima. E o candle de baixa, existe essa cor também que muita gente usa, o branco sem preenchimento é o alta, e o escuro, fechadão, preto, o preço caiu, tá? Então, nesse sentido aí. Mas eu não gosto muito dessa classificação de preto e branco, não. Mas tem gente que usa. Tá bom? Então, candle de força. Vamos falar um pouquinho de candle de força. Os candles têm tamanhos variados. Mas quando aparece um candle com um corpo muito grande, quer dizer que a força do comprador nesse movimento, né? Tem muita gente colocando o preço para crescer. A força de alta está muito grande, porque teve um movimento expressivo. O corpo aqui foi expressivo. Então, por exemplo, o preço, digamos que o preço abriu em R$10 e estava ali segurando, e do nada, nesse período de intervalo aqui, o preço começou a disparar, foi lá para R$10,50. Chegou a R$10,52 e caiu só uma besteirinha. Fez o paviozinho aqui e caiu em R$10,50. Então é um candle de força de alta, tá? O de baixa, a mesma coisa, só que com a lógica invertida, no sentido de o preço estava em R$10 e aí abriu e começou a disparar para baixo, caiu, foi lá para 9,72, 9,70, fez uma sombrazinha e fechou pertinho da sombra. Quando ele fecha perto da mínima, é um candle de força, né? E um corpo grande, um corpo de 2, 3 vezes o candle anterior. Então, quando o corpo é de grande amplitude e representa 2, 3 ou mais vezes o tamanho do candle anterior, ele é considerado um candle de força, tá? De baixa, se o preço estiver fechado abaixo da abertura, ou de alta. No gráfico, vamos ver se a gente identifica aqui, tarefinha para você fazer aí, procura no seu gráfico, tá? Os candles de força. Aí veio essas velinhas, olha o tamanho desse outro aqui, gigantão. Às vezes o pessoal chama de Kid Bengala, né? Os apelidos aí, quando vem um candle gigante assim. Então, são candle de força de baixa. Ele mostra que o preço realmente nesse período aqui, de uma hora, nessa hora o preço despencou. Então, são sinais de que o movimento realmente está indo com força para essa tendência aqui. E aí, a gente vai aprender depois como analisar isso, porque você vê que teve aqui subindo vários e depois veio descendo. Então o mercado oscila muito, tem gente querendo botar força para cima, mas chega a gente querendo botar força para baixo. Vamos procurar aqui no gráfico lugares mais característicos aí de candle de força. Aqui, ó, quanto candle de força aqui? O candle de força, ó, candle de força. Os candles estavam tudo desse tamanho aqui, ó, tá vendo? Pequenininho, o corpo chega aqui e faz esses candles gigantes, essas, né, velas grandes. Então são candles de força. E aí você precisa ver como analisar e interpretar tudo isso. Lá no mini índice, vamos tentar abrir aqui no mini índice aqui, ó, que está com essas configurações diferentes. Aqui eu também faço leitura, ó, tá? Então tá aqui, ó, tudo pequenininho, e aqui esse amarelo, ó, um candle de força, tá bom? E mostra volume também, ó, na operação e tudo. Que a gente vai falar disso também nos indicadores, tá bom? Então,
Candle de força é um candle que ele é maior, 2 ou 3 vezes maior do que o candle anterior, e o corpo ele é muito maior, a amplitude do corpo é muito maior do que a sombra, geralmente fecha pertinho da sombra, tá? Da máxima se for de alta, da mínima se for de baixa, ok? Vamos lá, então candle de força, a gente tem aqui, ó, como um exemplo também, como eu mostrei aqui, já mostrei lá no gráfico, tá? Candle de força de alta, candle de força de baixa. A gente tem alguns tipos de candles característicos. Tem muita gente que tem livros de candle, tá? Só que eu vou passar para vocês o básico. Para você aqui o básico, o que realmente importa você olhar no gráfico e faz uma diferença se você estiver analisando ali e prestar atenção nesse símbolo, nesse candle que aparece desse jeito. Então tem o martelo, que é bem clássico. Isso ajuda muito a quando você está numa dúvida, está inseguro e esse candle aparece assim. É mais um indicador, né? É mais um sinal que você tem para ter uma segurança na operação que você vai fazer. Então, o que quer dizer? Quando aparece um candlezinho, aqui é de baixa. Faz um teste aí comigo. Se aqui é de baixa, é vermelho, abriu aonde e fechou aonde? Hein? O que você acha aí? Diz aí. Se é vermelho, a abertura, né, caiu o preço, o fechamento vai ser abaixo. Então, abriu aqui ou abriu aqui? Abriu aqui em cima. Então, abriu aqui em cima, caiu, veio lá embaixo e depois fechou aqui. Ele tentou descer o máximo, só que não deixaram. Pegaram e fecharam aqui, ó. Fez essa cabecinha como se fosse um martelo. É uma figura de reversão altista, tá? Então, o mercado estava caindo. Chegou num determinado lugar, apareceu esse candle. Quer dizer o quê? Aparece após um movimento de baixa e não importa se é positivo ou negativo. Representa uma luta intensa entre compradores e vendedores. Existe uma probabilidade grande do preço subir. Uma reversão para subida do preço. Eu estava caindo. Tentaram fazer o preço cair mais, cair lá embaixo, só que aí o pessoal chegou e falou, opa, tá bom, já caiu bem aqui, vamos comprar agora, vamos fazer esse preço subir. E começa a entrar gente comprando, acreditando na subida do preço. Porque acha que o preço está muito barato para ser negociado. Então, ó, deu essa resposta nesse pavio gigante, essa sombra gigante. E aí é uma oportunidade boa para quem quer entrar comprando, acreditando, apostando na subida do preço. Não importa se é um candle vermelho de queda ou um candle verde de alta. O que importa é esse formato, tá bom? Não importa se ele abriu aqui, desceu e subiu. Aqui, inclusive, daria um sinal de mais força na tendência de alta, porque ele abriu, tentou cair, não conseguiu cair e ainda fechou acima da abertura. Já começou mostrando que a reversão tem a probabilidade enorme de sair daí, tá? De começar a subir a ladeira o preço. Então é um martelo, tá bom? Geralmente, o martelo aparece, como eu falei aqui, deixa eu voltar aqui, ó, vamos olhar lá no gráfico. A força maior dele é a gente olhar numa tendência de baixa, ou seja, quando eu estiver no fundo, a gente vai falar o que é tudo isso aí. Tá descendo aqui, tá a tendência de baixa esse mercado. Aqui você vê que tem várias oscilações, cai, a gente vai falar o que é tendência, daqui a pouquinho a gente vai explicar tudo isso, tá bom? Vamos focar no candle, por exemplo. Vamos ver se a gente acha o martelo. Outra tarefinha para você aí, ó. Vamos ver aqui, ó, aqui, ó. Logo aqui a gente já viu, ó ele aqui, ó. Olha o martelo aqui, tava zigue-zagueando, nesse zigue-zague, nessas oscilações, quando ele aparece embaixo, com essa grande expressão, quer dizer o que? Estava caindo, chegou aqui, deu um martelo. A probabilidade do preço de ter uma reversão altista, ou seja, estava caindo, teve aqui, ó, o que aconteceu com o preço. Então tá aqui, ó, digamos que não tivesse nada. Então se você viu um sinal desse, abriu aqui o mercado, você entra comprado, acreditando na aposta de alta aqui e bota, né, o risco pequeno. A gente vai explicar tudo isso, como é que opera. Ou seja, o ideal é você entender aqui é que após esse sinal, esse candle assim de martelo, a probabilidade de o preço subir é grande. Então você teria acertado aqui, ó, para onde o preço foi lá para cima, tá bom? Vamos ver aqui. Então a maior força dele, ele pode aparecer no alto, Jardel? Pode, tá? Tem gente que segue, mas o ideal desse tipo de candle é você analisar ele, a força, a maior assertividade dele é quando ele está no movimento de baixa e aparece ele, tá bom? Já que ele é um movimento de reversão altista. Ó, outro aqui, ó. Aqui você vê que ele não estava nem no baixo, estava aqui no meio, estava aqui em cima e apareceu aqui, ó. Ó o tamanho do pavio e a cabeça aqui do martelo, tá? Tá uma cabeça maior, um corpinho maior, mas você vê que foi característico. E depois dele, o que é que aconteceu? O preço subiu, tá bom? Então vamos procurar outro. Você vai no seu gráfico e olhe quantas vezes esse sinal aqui não foi o clássico. O ideal era ser embaixo. Ter aparecido aqui, apareceu aqui, ó, tá vendo? Ó um pequenininho aqui também. Não tá tão grande o pavio, mas é um martelo também.
aqui embaixo. Então, você já vê que quando começa a aparecer pavio, ó, a sombra é sinal de que o preço tentou cair e não deixaram. Tentou cair, não deixaram. Tentou cair, não deixaram. E aqui apareceu o martelinho aqui. Então, é o sinal característico de a reversão para um movimento altista, né? Então, você vê a subida que deu. Régua aqui, clicando aqui na seta, ou com o botão do meio do mouse, o scroll lock, o botãozinho de rolar. Ó, subiu, 1.600 pontos. Então, vamos lá. Então, para você ver, é só eu tô olhando aqui no euro-dólar. A gente poderia pegar aqui vamos olhar no gráfico de, vamos olhar aqui na ação da Petrobras. Vamos pegar aqui a Petrobras, colocar aqui no Banco Inter. Banco Inter aqui, pronto. Vamos ver se a gente acha aqui no Banco Inter. Banco Inter, BID 11, ações do Banco Inter. Vamos ver se a gente acha aqui um martelo. Vamos ver, procura também no seu gráfico e você vai começar a criar características aí, criar o hábito de ver esse geralmente em movimento de baixa, né? Aqui, ó, fez um aqui, mas não é, o corpo não tá tão cara que tá ainda grande, o ideal é ser pequeno, a cabeça do martelo, mas olha o pavio que fez aqui. Então é sinal, tá? Não é o clássico, mas já dá um indicativo, mas vamos procurar o clássico, ainda não me convenci. Ó, aqui aqui, ó. Aqui também. Finalzinho, o preço subiu. Vamos ver. Então sempre que aparece ele, ó, aqui, ó um clássico aqui, ó, tá vendo, ó? Desceu o mercado, desceu, chegou aqui, fez esse martelo aqui, não foi, deixa eu acabar aqui, tentou cair, voltou, tentou cair, voltou, vermelho ainda, porque fechou abaixo da abertura. Nesse aqui foi um martelinho, quase um doji, lembra do doji que eu falei, que é a abertura e o fechamento no mesmo lugar, que é um sinal também de reversão, ou seja, deu um sinal clássico de que o preço aqui já estava cansado de cair e ia subir, e olha para onde o preço foi, daqui foi lá para cima. Então quem está atento a esses sinais ajuda muito, tá bom? Não é só isso, mas já dá uma indicação muito bacana. Ó, aqui, ó, tá vendo? Mesma coisa, chegou subindo, tentou cair, olha o martelinho que fez aqui. Um clássico martelo, a cabecinha, né? O pavio gigante. Depois daqui, o que é que o preço aconteceu? Opa, aqui, foi aqui para cima. Então, olha aqui outro martelo. Então você vai ver que não é à toa, são estudos de anos, de décadas de pessoas que analisam o gráfico e perceberam que o que acontece? Quando o comprador e o vendedor estão brigando, o urso e o touro estão brigando, e acontece esse sinal, é porque a força do touro está maior do que a do urso. O touro está ganhando do urso, e a tendência do preço é subir. Então é assim que a gente olha uma guerra, é trincheira, é tipo exército, né? Então quando aparece esse sinal aí, é sinal de que o derrotado está sendo os ursos que estão querendo que o preço caia. Bom, então vamos lá. Tá, o sinal que eu gosto do candle é esse aqui, né? Só que a gente chama de martelo invertido também. Eu gosto de chamar ele de martelo invertido, que fica mais simples, mais básico para iniciante. O pessoal chama de estrela cadente. Aí sim, é uma figura de reversão de baixa. Quando está lá em cima e aparece isso, quer dizer o quê? Que o preço abriu, né? Subiu, tentou subir pra caramba, subiu, só que aí veio e fechou aqui embaixo. Então ele fez um martelo, só que invertido. Ou seja, ia subir, estava numa tendência de alta, só que a galera chegou, opa, já subiu demais, eu acho que agora vai cair. E começa a botar o preço para cair, para venda, o preço começa a cair. Tá? Não importa se é positivo ou negativo, era para estar vermelho aqui, né? O símbolozinho vermelho, mas aqui a cor, esqueça a cor, nesse momento. Digamos que abriu aqui, né? Estava numa tendência de alta, subindo, abriu aqui, foi lá em cima e aí caiu, fechou aqui embaixo. Um candle vermelho, seria vermelho aqui, tá? Então a estrela cadente ou martelo invertido é uma figura de reversão baixista, ou seja, está subindo e vai reverter para queda. Aparece após o movimento de alta e não importa se é positivo ou negativo, ele vai representar, a probabilidade de reversão é grande. Lembrando que nada no trader, no mundo de renda variável, é 100% preciso, tá, gente? Nada é 100% certo, é probabilidade. Então a probabilidade de quando aparecer um candle desse, o mercado voltar contra a tendência que está indo é grande. Então vamos ver se a gente acha aqui, tá? Vamos ver se a gente acha agora assim, aí em cima, onde tem os topos, que a gente vai falar o que é topo, né? Então quando tá subindo, vou pegar uma tendência de alta e aparece um símbolo desse aí, ó aqui, ó, olha ele aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, tava subindo, o mercado tava aqui subindo, chegou aqui, ó, tentou descer, aí subiu, ó o candlezinho aqui, ele subiu, fez esse pavio e desceu e fechou aqui, ó, aqui em cima, fez esse martelo invertido, essa estrela cadente, ou seja, uma estrela que estava lá em cima, estrela cadente fica até mais lógico, né? Por que o pessoal gosta de chamar de estrela cadente? Que estava subindo, a estrela no céu, alto, e aí começou a cair. Ele ia subir e começou a cair. E depois dele, cai geral mesmo, aqui, ó, caiu.
Tá bom? Estrela cadente. Aqui ele aqui de novo, ó, tá vendo? Ó, como ele é muito mais forte, o sinal ele é muito mais preciso quando ele tá, caiu, aí subiu, aí tem gente que fala, ótimo, tá subindo, o preço agora vai subir. Opa, apareceu uma estrela cadente aqui, ó. Pode ser um engano, uma pegadinha. Então, ó, o pavio grandão tentou subir e seguraram. Então, a chance de você ter uma queda do preço aqui é grande. Então, você percebe, ó que bacana. Aqui, logo depois dele, apareceu um candle aqui, ó, um martelo. Só que ó, onde está o martelo? Está em cima. Então, eu não considero muito o martelo que está em cima. Para mim, martelo tem que estar embaixo. Ou seja, está caindo para subir. Só que aqui já estava subindo. Então, é assim que a gente começa a interpretar o gráfico. Olhando o candle e vendo esses tipos básicos de candle. Então, eu considero aqui como está numa tendência de subida do preço. Um movimento, uma pernada de alta aqui. A gente vai falar o que é isso, movimento, pernada, tendência, tá? Ele veio aqui, ó, e fez esse sinal. Eu entro aqui apostando na queda, na venda, entraria vendido e teria acertado, tá bom? Então é isso, para você ter uma ideia aí de como funciona, tá bom? Então, o martelo, sempre que tiver embaixo, o preço caindo no movimento, numa pernada e aparecer ele, você vê que está perdendo força, você entra apostando na alta do preço, e quando está em cima, o preço está numa pernada de alta, está subindo e você vê uma estrela cadente, ou o martelo invertido, você aposta na queda do preço, tá bom? Funciona muito, ele é muito característico. Vale a pena aprender a identificar esse símbolo aí do candle, tá bom? Então aqui é o doji, a gente já falou um pouquinho dele lá quando eu comecei a falar dos candles aqui, né? Do corpo, da abertura, da mínima, do fechamento, do máximo. Então, o doji, tá? Tem uma escola, né? É um pouco polêmica a interpretação do doji, porque uma escola acredita também que é um sinal de esgotamento, de cansaço do movimento e que o movimento pode reverter, tá? E aí tem outra escola que diz que é um movimento de dúvida, o mercado está inseguro, não sabe para onde vai. Então, é por isso que está aqui nessa explicação bem claro, que ao contrário do que muita gente pensa que é reversão, ele tem um conceito de dúvida, né? Então, assim, durante esse período o candle abriu, variou, e para cima e para baixo e fechou no mesmo lugar. Então, sempre que tem um doji, se você quiser entrar de forma antecipada, um pouco precipitado, estiver subindo, vê um doji, você pode apostar na queda. Só que você tem um risco muito maior, porque o mercado está meio que inseguro. A coerência maior, na verdade, é você ter essa leitura de que o mercado tentou se mover e fechou no mesmo lugar que abriu, ou seja, está 50-50. Ou seja, a probabilidade está meio a meio. Ele pode continuar subindo ou pode começar a reverter. Então, mas tem gente que gosta de tentar pegar o movimento no início, já entra com o doji. Então vai da estratégia de cada um, do tipo do perfil arrojado, agressivo, conservador, moderado. A gente vai falar um pouquinho disso também, tá bom? Mas o interessante é você saber é que o preço abriu, correu para baixo, correu para cima e fechou no mesmo lugar. Doji, tá? Pode ser o início de um movimento de reversão, mas a interpretação melhor é que, ou seja, o mercado começou a ficar inseguro, tá na dúvida, não sabe se sobe, não sabe se cai. E aí você é bom esperar, ver o que é que vai vir depois desse sinal aqui, tá bom? Então aqui tem um bebê abandonado também, tá? Que é outro tipo que aparece, é raro aparecer, mas quando aparece ele é muito preciso, tá? Dificilmente você erra no trader. Se estiver subindo e aparecer esse bebê abandonado no topo, no alto, a tendência é reverter. Ou se estiver caindo, tá lá caindo e aparece esse bebê abandonado, esse candle soltinho, com gap. Então o que é o gap? Ou seja, o preço aqui, ó, abriu, vamos fazer essa leitura desse candle verde. Então abriu aqui, desceu um pouquinho, de alta, né? Subiu, foi aqui na máxima e fechou aqui. Então, candle de alta, abriu aqui embaixo, subiu. A próxima abertura do tempo, digamos que esse candle é de 1 hora, abriu, só que não abriu aqui no fechamento. O certo é abrir sempre no fechamento do candle anterior, para ter a lógica, né? Então, acabou aqui nesse minuto, no outro minuto abriu e aí... Só que aqui, no intervalo, aqui ficou um vazio, um espaço em branco, ou seja, teve alguma coisa, entrou em leilão, aconteceu alguma coisa aqui que, no livro de ofertas, né, na negociação, que o preço não respeitou esse padrão de abrir no fechamento do outro. Ele abriu muito acima do outro candle. Isso é um gap, ou seja, é um pulo. Ele deu um salto. Tá? E logo depois do fechamento, ele abriu aqui, subiu e logo depois fechou. Fechou aqui. Tá? Logo depois o outro candle foi um outro candle com gap também. Não respeitou. Era para ter esse candle aqui, depois do gap, do bebê, nasceu aqui um bebê aqui, ó, sozinho, solto. Por isso que fala que está abandonado. Não seguiu a regra nem na abertura do candle anterior e na hora de fechar, que o outro candle abriu, ele não respeitou. A abertura do candle seguinte também não respeitou o fechamento dele.
Então ele ficou sozinho, sem ligação nenhuma com o candle anterior e o sucessor. Então é uma das formações mais contundentes que temos na formação dos candles. Pode aparecer tanto no topo quanto no fundo. E na maioria esmagadora das vezes, a partir da sua formação, acontece a reversão da tendência. Então se aparecer ele, pode entrar com uma probabilidade muito grande de acerto. Se está subindo e aparecer ele sem conexão com os dois candles, o anterior e o depois, o sucessor, entra contra a tendência. Se estava subindo, você entra vendido. Se está caindo e aparece ele, você entra apostando na alta do preço. Você entra comprando, tá? Entra vendido e apostando na queda do preço. Então, sua formação ocorre quando temos um gap. Tá? E em seguida é formada por um candle pequeno, lembrando o BB, na sequência outro gap contrário ao que foi feito anteriormente, deixando um pequeno candle abandonado, sem quais as máximas ou as mínimas do BB encostem nas máximas ou nas mínimas do candle que ocorreram antes e depois do BB. Então é isso que eu expliquei aqui. Tá? Fica um candlezinho pequenininho, por isso que é BB, pequeno comparado aos outros, e sem conexão com os outros. Não toca nada, o preço não toca em nenhum momento na posição do candle anterior, nem na posição do candle seguinte. Então, isso é muito característico aí. Quando aparece, é uma boa oportunidade, um bom sinal de compra no gráfico. Tá bom? Então, alguns detalhes importantes aí. Tá? A gente precisa lembrar que os candles revertem movimentos, tá? Então, e não a tendência. Porque a tendência, a gente vai explicar mais na frente o que é a tendência, tá? É uma coisa maior, macro, é uma coisa que realmente o preço está seguindo há um tempo, um prazo maior. Tá? E o movimento não. O gráfico ele oscila. É igual o batimento do coração, né? Zigue-zague, é sístole e diástole. Aperta e solta, né? Aperta, contrai e relaxa. Então sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então nesses movimentos de alta e baixa é que é importante a gente olhar os candles. Eles são muito precisos nesses movimentos. Agora perceba que aqui está em uma linha, está uma ladeira subindo. A gente vai falar um pouquinho disso nas próximas aulas, tá? Que são as tendências e tudo. E só que nessas tendências, nessa direção maior de longo prazo para onde o preço está indo, existem altos e baixos. E aí nesses movimentos, nessas pernadas, que a gente mostra as reversões, as ações dos tipos de candle. Tá? Então, dentro de uma tendência, temos movimentos de alta e de baixa, formando os zigue-zagues, que são topos e fundos, de ascendentes e descendentes, subindo e descendo. A gente fala um pouquinho disso melhor lá na frente. Então, a gente identifica o padrão estudado para tomarmos decisões. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. O básico do trade é isso. Se você entender isso, qualquer estratégia mirabolante aí, né, não supera esse ensinamento básico, tá bom? Normalmente, quando em tendência, os padrões aparecerão em topos e fundos, assim como nos mostram as setas aqui, que eu estou mostrando para você aqui. Então, quando está numa tendência subindo, sempre os sinais vão aparecer aqui. Como eu falei, o martelo invertido ou estrela cadente vai aparecer aqui e o martelo vai aparecer aqui. Tá bom? É isso que a gente vai explicar para vocês aí com topo, fundo, tendência. Então, siga as tarefas que eu já mostrei para você aí de encontrar esses tipos de candle no gráfico. Abra o seu gráfico. Se você está com criptomoeda, abre a plataforma Bitcoin Trade, Binance, comece a procurar aí no Bitcoin, no Ethereum, no Ripple, né, na criptomoeda que você quer operar. Se você está com Forex, abra aí os pares Eurodólar, USD, JPY e olha aí. Né? Se você está com bolsa de valores, ações da empresa ou mini índice, contrato de mini índice, abra, comece a identificar, marque e veja ali se condiz com o que eu acabei de mostrar para você aqui, tá bom? Outra tarefinha que a gente já deixa aí para puxar o assunto da próxima aula é qual a tendência que você acha que está tendo nessa imagem aí. Tá? Escreva, e diga aí, escreva no Word aí, anote e depois você vai conferir se você acertou na próxima aula, tá bom? Então aqui tem os candles, né? Tá indo para uma direção. Você acha que essa tendência aqui é uma tendência do preço subir, uma tendência de alta ou uma tendência de baixa, que o preço está caindo, tá? Então, na próxima aula você vai ver que é bem simples, é lógico, é só você analisar para onde o preço está indo, se está subindo a ladeira ou se está descendo a ladeira. Já dei spoiler, dica demais aí para você acertar, né? É uma tendência de alta ou uma tendência de baixa? É isso que a gente vai ver na próxima aula.